Nesse vídeo eu vou dar sequência ao nosso estudo de visagismo. Como eu já falei no vídeo passado, sempre que a gente olha uma imagem, antes da gente entender o que essa imagem significa, a gente tem uma emoção sobre ela. E a mesma coisa acontece quando nos olhamos no espelho. E olha que quando a gente se olha no espelho, a gente não diz, estou vendo meu rosto no espelho. A gente diz, eu estou me vendo no espelho. Então, olha só a importância de se olhar no espelho e ter uma boa emoção sobre isso. O visagismo estuda as formas e as emoções que a gente tem ao ver essas formas. Então, é muito importante para todo mundo que tem o desejo de melhorar a imagem pessoal, entender essa dinâmica para ter melhores escolhas, tanto de roupa, como no cabeleireiro, como propriamente na harmonização facial. Para quem não me conhece, o meu nome é Maíra Plateiro, eu sou dentista, especialista em harmonização facial e o meu objetivo com esse canal é falar sobre todos os temas relacionados à harmonização. Então, se você gosta desse tema, aproveite para se inscrever. Se você gostar desse vídeo, aproveite para curtir e não se esqueça que temos o vídeo 1 sobre visagismo para que você acompanhe a linha de raciocínio. E é interessante que mesmo antes de eu entrar em contato com esse estudo de visagismo, eu já sabia na minha prática clínica que a emoção vinha antes da razão na hora que a gente vê uma imagem. Sempre que eu queria ver se o trabalho que eu fiz ficou bom ou não, eu gostava de olhar para o paciente de relance, porque quando eu olho de relance, eu já consigo sentir se eu gostei ou não. Depois que a gente olha com calma, a gente começa a racionalizar sobre o assunto, mas de fato, a primeira impressão é a que fica. E o que é interessante com esse estudo de visagismo é que essas regras, o movimento para cima significa isso, o ângulo para baixo significa aquilo, não são regras impostas, são regras que fazem sentido. E músicos e artistas com certeza já têm essa sensação mais apurada. É um tipo de inteligência também que todo mundo deve desenvolver, porque é mais uma forma da gente enxergar o mundo. Então, por exemplo, se a gente tem uma música e a gente dança aquela música, naturalmente a gente está fazendo o que o visagismo fala, que a gente está movimentando o nosso corpo num ritmo da música. E se a gente olha uma pessoa dançando, a gente sabe se ela está no ritmo ou não. E da mesma forma, a gente consegue visualizar os ritmos da imagem no visagismo. É uma coisa meio doida, mas é muito lúdica e é super real. Vou aqui explicar para vocês. Então, para começar, eu já digo para vocês que toda imagem tem um ritmo. O que isso significa? Lembram no primeiro vídeo que eu falei das imagens básicas, né? De linhas retas, verticais e horizontais, linhas inclinadas que podem inclinar para cima ou para baixo e linhas onduladas. Então veja bem, olhem o rosto humano, no caso vocês vão olhar euzinha aqui, que é o que está na frente de vocês. Quando a gente olha algo que é bilateral, por exemplo o rosto, a gente enxerga o centro e depois a gente enxerga as laterais. Linhas que inclinam para cima, o nosso olho ele vem do meio e vai para cima, tá? Então, por exemplo, pensando no osso da maçã do rosto, se essa linha, ou se a gente passou aquele blush e ficou essa região bem marcadinha, essa linha é uma linha que inclina para cima. Da mesma forma, se a pessoa tem aquele olho felino, a sobrancelha inclina para cima, o nosso olho faz esse caminho de ir para o centro e subir. Esse ritmo de ir para o centro para cima dá uma sensação dinâmica para o rosto da pessoa, né? É a mesma coisa de um cabelo. Se o cabelo tá todo repicadinho para cima, você fica com aquela sensação de que a pessoa é dinâmica e ao mesmo tempo não é uma imagem tão estável. Já o meu cabelo, por exemplo, ele tá para baixo, né? Aliás, ele tá pedindo um salão, por favor. Uma imagem que vai para baixo, o nosso olho caminha do centro para baixo, então a imagem pesa. O meu cabelo ele não é tão pesado, então teriam cabelos que fariam ainda mais essa imagem reta, sobra para baixo. Se o meu cabelo tivesse mais ondulado, tô falando de mim que é o que vocês vão ter que ver por aqui mesmo. O movimento ondulado, ele faz uma sensação delicada, faz uma sensação lúdica. Então se você tá com, por exemplo, né, se você numa imagem vê uma imagem que tá pesando para baixo de forma ondulada, você tem uma sensação de um certo romantismo. O que é diferente se tivesse tudo enroladinho, você ia sentir mais uma tensão, assim, uma movimentação. Ainda sobre linhas inclinadas, falei de linhas
que levantam, que dão essa ideia de movimentação, dinamismo. Agora, podem ter linhas inclinadas que fazem como uma flecha, por exemplo, se a pessoa tiver um queixo pontudo para baixo, é como se o seu olho percorre das laterais para o centro, porque ele vai convergir no centro, como uma flecha que aponta para baixo. Então, nosso olho vai descer. O que isso significa? Pessoas que têm, por exemplo, um queixo que é pontudinho para baixo, você olha mais para o centro da pessoa. Então, geralmente, como a gente entende que muitas vezes, não é sempre óbvio, né? Mas muitas vezes a função e a forma estão no mesmo lugar, que são pessoas mais centradas. Ao mesmo tempo, um triângulo que fica com a ponta para baixo não é uma estrutura estável. Então, você, quando bate o olho nessa imagem, você também não sente muita estabilidade. Então, por exemplo, pessoas que têm o rosto fininho com queixo pontudo. Às vezes a pessoa quer se sentir mais estável, ela pode, por exemplo, preencher um pouco mais a mandíbula. E agora, voltando a falar das linhas retas, pense, por exemplo, no formato de uma casa ou o formato de um prédio, como não são cubos ou retângulos, porque é uma imagem estável. Se eu faço uma casa quadrada, eu sei que aquela casa vai ficar lá, ela não vai ficar se mexendo, né? A gente não faz uma casa triangular com a ponta para baixo, por exemplo. Se o rosto é um rosto mais quadrado, então o que seria um rosto mais quadrado? Um rosto que tanto essa parte superior do zigomático como da mandíbula estão todas no mesmo nível e o queixo não é tão pontudo. Esses rostos, eles demonstram estabilidade, força. Então pense num prédio, como é uma estrutura forte, estável, né? Tem muitos homens que têm esse rosto, mas também dá um certo ar de conservadorismo, porque é uma imagem conservadora, um cubo e um retângulo, né? Então, tem pessoas que realmente são conservadoras e têm internamente essa força e combinam com esse rosto, né? Nenhum formato é certo ou errado, tudo depende muito do que você quer expressar, né? A gente tem que estar convergindo, né? O que a gente expressa tem que estar convergindo com o que a gente sente. Mas às vezes tem pessoas que não querem parecer tão conservadoras e aí podem lançar mão de artifícios para deixarem o seu rosto mais dinâmico, por exemplo. Então aqui eu vou dar um exemplo bem comum na harmonização facial, né? Com o passar dos anos, todo mundo fica com o rosto mais quadrado. Por quê? Porque quando somos jovens nós temos esse arco zigomático bem preenchidinho, então o rosto fica todo em pé. Com o passar dos anos, todo mundo perde volume nessa região e a gente tem aquela flacidez do rosto. Então o rosto fica com aquela sensação de derretimento. Então perceba que o ritmo dos nossos olhos com o passar do tempo desce, porque a gente não percebe que a gente está derretendo. Estamos todos derretendo, né? Vivemos no planeta Terra com uma gravidade. Mas com o passar do tempo a gente percebe, então tem gente que percebe aquela linha de aquele bulldog aparecendo, bigode chinês, aquela olheira. O rosto o nosso olho vai descendo conforme o nosso rosto derrete. Então a gente fica com um aspecto mais conservador com o passar dos anos. É um aspecto que dá mais respeito, né? Lembrando que essas linhas retas, elas são linhas de estabilidade. Mas às vezes a gente não tá se sentindo assim, tão velho assim, a gente quer se sentir jovem, dinâmico ainda, e por isso a gente pode lançar mão de tratamentos de harmonização facial para tirar esse aspecto quadrado que o rosto vai ficando. Então a gente estimula colágeno no rosto e faz certos preenchimentos para que a gente faça um lifting facial e devolvam o formato que você pode mudar o formato do seu rosto, mas pode simplesmente devolver o formato que você sempre teve e tá ótimo. E ainda partindo dessa ideia de que a função e a forma caminham na mesma direção, pessoas que têm o olho mais afastado, a boca mais larga, geralmente são pessoas mais expansivas, extrovertidas. Da mesma forma que pessoas mais expansivas abrem mais a mão para falar, é como se sempre tivesse esse ritmo que vai do centro para fora. É lógico que isso não é uma regra, né? Até porque assim, nós ainda que somos brasileiros, somos uma grande mistura, tem gente de todos os tipos. Mas tem certos países que as pessoas têm o desenho do rosto muito mais parecido, e não significa que todas as pessoas têm os mesmos temperamentos. Mas esse é um ponto de referência e muitas vezes bate, tá? Então da mesma forma que pessoas extrovertidas têm a boca larga, sabe? Falam alto, abrem a boca para falar, porque tem essa questão da forma e da musculatura que também vai fazendo essa movimentação, né? Pessoas que são mais tímidas, mais centradas, geralmente têm a boca mais fechadinha, os olhos mais juntos,
as estruturas do rosto ficam mais concentradas no centro. Então, assim, se você for pensar, faça uma caricatura de uma pessoa muito tímida. É muito possível que você faça uma pessoa com uma boquinha, com um queixinho para dentro, com tudo para dentro. É a energia que essa imagem passa. Agora veja bem, quando a gente, por exemplo, imaginando assim, eu sou uma pessoa super extrovertida e tenho todos os traços pequenos. Então, a minha parte interna, a minha energia não condiz exatamente com o formato do meu rosto. E quando eu olho meu rosto sempre, eu já tenho uma sensação a partir dessa imagem, porque como já falamos, essa emoção ela vem muito antes de entendermos o que está acontecendo. Eu posso lançar mão de outras coisas para deixar o meu aspecto mais dinâmico, como eu me sinto internamente. Ou vice-versa, né? Às vezes tem uma pessoa que é super tímida e tem todos os traços de pessoa extrovertida. Isso às vezes pode incomodá-la. Então ela pode lançar mão de artifícios para que tenha um ou outro aspecto que seja mais condizente com a forma que ela se sente. Não é que assim, pessoas extrovertidas têm que ter tudo de extrovertido e pessoas tímidas o contrário. É como quando a gente se veste, a gente vai combinando roupa, não vai? Então, da mesma forma, na nossa imagem pessoal, tem o nosso rosto, com o nosso cabelo, com a nossa roupa, com a nossa forma de se portar. Então, ninguém é obrigado a nada, ninguém precisa fazer isso ou aquilo. Mas essas informações que eu tô passando podem ajudar a você analisar o seu rosto para compor, junto com todo o seu corpo e todo o seu visual, certos detalhes que sejam interessantes para você. E agora eu vou fazer um estudo no nosso rosto, dividindo o rosto em terços. O terço superior, que é essa região da testa, o terço médio, que vai do início da sobrancelha ao final do nariz, e o terço inferior, que é o final do nariz até o começo do queixo. Cada área nos passa uma emoção diferente que eu vou explicar aqui. Geralmente as pessoas têm esses 3 terços de forma proporcional, que se assemelha mais ou menos à medida áurea, mas lógico que tem pessoas que têm um terço um pouco maior do que o outro. E também para equilibrar esses terços, a gente pode lançar mão de recursos. Então, por exemplo, se a pessoa tem esse terço inferior muito curto, eu posso, por exemplo, fazer um preenchimento de mento, que vai ajudar. Eu tenho que examinar como que é a mordida dessa pessoa, porque às vezes a pessoa tem a dimensão vertical, que é essa dimensão da mordida muito curta, então eu tenho que aumentar os dentes. A testa, às vezes a pessoa perdeu o cabelo, fica com esse terço superior maior. A gente pode lançar mão de tratamentos capilares, de chapéu, de peruca, enfim. A gente também pode mudar um pouquinho essas proporções. Então vou começar a falar sobre o nosso terço superior, a parte onde está a nossa testa. Esse terço superior mostra o nosso intelecto. O intelecto é aquela inteligência para você conversar, para você pensar em números, para você ter autocontrole, automotivação. Então, por exemplo, pessoas que põem uma franja e cobrem a testa, ela emocionalmente está cobrindo o seu intelecto. O que pode ser positivo para algumas pessoas. Então, às vezes alguma pessoa quer trabalhar mais com a sua intuição, com a sua parte emocional, então você instintivamente cobre seu intelecto. Agora, se é uma pessoa que trabalha de forma muito intelectual, não é interessante que ela cubra a testa, porque energeticamente ela vai sentir que o intelecto dela está coberto e as outras pessoas também vão sentir isso. E ainda dá para falar sobre diversas questões do formato da testa que eu nem vou me ater muito aqui, mas testas que são mais convexas, né, apontam para fora, o seu intelecto está mais para fora. Testas que têm muita concavidade, é como se o seu intelecto tivesse de uma forma mais introspectiva. Então isso também, com o passar do tempo, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando com uma concavidade nessa região, que é um dos sinais de envelhecimento. A gente pode preencher e bioestimular colágeno nessa área. Eu faço muito com uma técnica chamada hidrolift. E ainda partindo dessa premissa que a função segue a forma, com o passar dos anos, as pessoas enrugam nessa região, né? Então ficam com aquelas linhas horizontais, que é uma linha meio de preocupação, e aquela cara de bravo, que é essa linha do 11. Essas rugas, quando você olha no espelho, dá uma sensação de que você está triste ou bravo ou espantado, né? Por mais que você esteja feliz. Então, é interessante que a gente faça uma prevenção ou trate essas linhas para que a gente tenha uma sensação, uma emoção mesmo de maior juventude e de maior plenitude.
né? A gente mesmo fala às vezes que quando a gente põe o Botox são gotinhas de serenidade, porque a gente fica mesmo com uma feição mais serena quando a gente trata essa região. Agora eu vou falar do nosso terço médio, vou começar sobre a área dos olhos, que é uma área importantíssima. É a área que mais transmite emoção no nosso rosto, tanto pela abertura do olho, como o nosso olho se movimenta, o brilho do nosso olho, o nosso sorriso, né? Toda essa dinâmica do olho nos traz muita emoção. E isso é muito explorado por maquiadores, por design de sobrancelha. Existe um mundo para se falar sobre essa parte específica. Eu nem vou me atrever a falar sobre todos os aspectos do olho, porque isso daqui seria um livro, um tratado, e não é esse o objetivo desse vídeo. Mas eu vou falar sobre os aspectos relacionados à harmonização facial que são muito importantes. Então, o primeiro deles, tanto os olhos como as sobrancelhas nunca são simétricas, né? Às vezes tem gente que tem esse desejo, que olha no espelho e se incomoda, acha que tem alguma coisa errada com a sua imagem, mas na verdade ninguém é simétrico, porque a gente tem um olho que domina e o outro olho que seria como se fosse uma máscara que a gente carrega. Eu já falei bastante sobre isso num outro vídeo sobre assimetria facial. Então também, se você tem interesse em entender mais essa questão da simetria, dê uma olhadinha no outro vídeo. Mas como sempre, partindo dessa premissa que a função segue a forma, pessoas que têm os olhos mais arqueados, a sobrancelha mais arqueada, fica com uma sensação de predador, né? Fica aquele olho felino de predador, é uma sensação mais dinâmica. Ou, dependendo de onde é o arqueamento da sobrancelha, a pessoa fica com aquela cara mais colérica, sabe? Do elemento fogo, assim, uma pessoa que é mais rígida, que é uma pessoa que manda, né? Fica com uma expressão altiva em relação a essa sobrancelha levantada. Ao mesmo tempo, olhos mais caidinhos dá uma sensação de que a pessoa é mais tímida ou mais triste. Pessoas que têm o olho mais redondo têm uma sensação de curiosidade, né? Fica aquele olho curioso e ao mesmo tempo fica um olho delicado. A gente sabe isso instintivamente. A gente não fala, aquela pessoa tem um olhinho triste, aquela pessoa tem um aspecto, um semblante feliz. A gente não percebe isso. Tá na cara, justamente porque a função segue a forma. E o que a harmonização facial pode fazer para ajudar? Uma das coisas é, se a pessoa, por exemplo, está com os olhos muito caídos, que dá essa sensação de envelhecimento e de tristeza e de cansaço, que é esse ritmo que vai para baixo, a gente pode, por exemplo, usar a toxina botulínica, o Botox. Na hora que a gente faz a aplicação da toxina, a gente consegue elevar a cauda da sobrancelha. E é interessante em relação ao Botox especificamente, né? Porque a gente pode elevar muito ou pouco essa cauda da sobrancelha. E tem gente que se sente muito bem com aquela sobrancelha Jack Nicholson, sabe? E tem gente que odeia, fala, pelo amor de Deus, me abaixa isso. Justamente porque não existe um padrão do que é bonito, do que é feio. Essa sobrancelha, como essa região é muito expressiva, revela muitas emoções, qualquer mudança simples nessa região do olhar faz uma diferença brutal no rosto. Por isso que Botox parece uma coisa muito fácil, todo mundo aplica Botox, mas é uma das coisas que para mim faz mais diferença, justamente porque a gente mexe nessa dinâmica do olhar. A gente também pode, em relação aos olhos, colocar fios, tanto para ajudar a sobrancelha a levantar e fazer tratamentos para que essa região não envelheça, porque se a gente fica com aquela marca, né, aquele fundo de olheira por conta daquele buraco que a gente vai ficando por conta da perda óssea, a gente fica com um semblante cansado. Então, às vezes, nós não estamos cansados, só que a gente olha no espelho e fala, nossa, olha essa cara, né? Assim, a gente fala, eu digo, a nossa sensação é essa. Tanto que, me contem depois, quem já fez, por exemplo, preenchimento de olheira, esse preenchimento do zigomático, como não dá um up, sabe? É um up no espelho, mas a gente acaba se sentindo melhor, porque se você olha no espelho e você tá com o rosto rejuvenescido, tá com o rosto alegre, naturalmente a gente sente essas emoções também. Agora vamos falar do nosso terço médio, o nosso nariz. Muita gente pensa que nariz é somente estético, mas ele transmite muita emoção, é a nossa ação e ritmo. Tanto que muitas pessoas buscam cirurgia plástica, odeiam o nariz, depois fazem a cirurgia e também não gostam do resultado. Tem gente que diz que está relacionado ou não à personalidade e no fundo estão certos.
Se você for parar para reparar, a gente faz muita expressão com o nariz. A gente faz aquela cara de nojo. Se a gente tá correndo, tá com garra, a gente abre as narinas, a gente faz cara quando não tá gostando de alguma coisa. Então ele faz parte sim das nossas expressões. Um nariz grande que chega na frente transmite uma impetuosidade, uma coragem, um dinamismo. Só que, como muitas pessoas sofreram bullying na escola, elas passam a odiar o nariz. Só que ele transmite essa expressão. E é justamente por isso que depois, quando as pessoas diminuem o nariz, elas ficam com uma sensação de que mudou alguma coisa. Porque de fato esse dinamismo, essa coragem, são características que hoje em dia são muito valorizadas. Então a gente tem que pensar tudo isso na hora que a gente vai decidir mudar ou não o nosso rosto. Um nariz que é empinado, tudo isso, perceba, é porque chega na frente, né? Um nariz que é empinado, ele também transmite essa impetuosidade, esse nariz empinadinho assim, só que de uma forma mais delicada. Agora, por exemplo, um nariz fino, que tem a ponta virada para baixo, não dá uma sensação de uma pessoa meio metida, assim? Essa imagem dá uma sensação de nobreza, e como o nariz fica com uma seta voltada para baixo, dá uma sensação de introspecção. E se você perceber, tem pessoas muito chiques que tem esse nariz, sabe? Que é um nariz meio adunco, fininho, assim, virado para baixo. Já um nariz pequeno, delicadinho, demonstra sensibilidade, características artísticas. É um nariz meigo, fofo, né? E é um nariz que a maioria das pessoas quer fazer e às vezes tem a ver com a sua personalidade, às vezes simplesmente não tem. E a narina larga dá aquela sensação daquela cara, sabe? Quando você tá correndo uma maratona e tá quase morrendo, mas você tá lá seguindo. Então, essa narina larga dá uma sensação de persistência, de coragem. E também muitas pessoas se incomodam com essa narina. Outras, como a Rihanna, por exemplo, mantiveram, e eu acho a coisa mais linda. Mas vale sempre a pena você entender como é a sua personalidade para pensar em mudar o seu nariz. Então, frente a tudo isso, para quem tem o desejo de fazer uma rinoplastia, vale pesquisar muito, entender qual o formato que você deseja, porque graças a Deus hoje em dia as cirurgias plásticas estão melhorando muito, então a gente pode decidir sobre vários detalhes. E se você ainda não tem bem certeza se você deseja ou não mudar o seu nariz, é bom pensar muito bem. E aí na harmonização facial a gente tem alguns recursos, né? Então você pode, por exemplo, fazer uma rinomodelação, então com ácido hialurônico ou fio dar uma empinadinha. Você pode inclusive preencher outras áreas para deixar o nariz mais harmônico. Então, por exemplo, se a pessoa tem um queixo muito para dentro, o nariz vai mais para frente ainda. Se você preenche o queixo, esse perfil se harmoniza. Ou a pessoa tem aquele começo de bigode chinês, fica com uma depressão bem aqui no canto da asa do nariz. Se você preenche essa depressão, a impressão que dá é que o nariz fica um pouco mais fino. Então vale também pensar em todos esses recursos. E agora vamos chegar no terço inferior da face, a começar pelos nossos lábios. Tirando os olhos, os lábios são a área de maior expressão do nosso rosto. Eles mostram nossa expressão, nossa intuição, nossa sensualidade. E não é difícil de perceber, né? A boca, quando a gente conversa, a gente olha muito para a boca, né? E como eu já falei anteriormente, pessoas mais tímidas, que são mais introspectivas, geralmente têm a boca pequena. E aí que tá, né? E tem pessoas tímidas que também têm a boca grande, ok. Mas mesmo quem tem a boca grande, com a musculatura acaba ficando como uma pessoa mais silenciosa acaba ficando com a boca mais fechadinha. Então como a função e a forma andam juntas, a gente vê dessa forma. Pessoas muito extrovertidas abrem a boca para falar, você tá toda hora vendo os dentes dela, e geralmente por conta disso pessoas extrovertidas tendem a ter a boca mais larga. Aquela boca em formato de coração bem bonitinha, sabe, desenhada em cima, pequenininha embaixo, passa a sensação de sensibilidade, porque dá a impressão que a pessoa está fazendo um biquinho, pensando uma energia mais introspectiva, né? Bocas muito finas dão uma sensação de frieza e austeridade, às vezes até um egoísmo. Porque imagina, quando a gente está com essa sensação de egoísmo, a gente não fica com a boca travada, assim? Lembre-se que sempre a forma e a função estão juntas. E uma boca mais carnuda, todo mundo sabe, traz aquela sensação de sensualidade, como se fosse uma flor desabrochando, linda para que venham as abelhas. Parece, como se fosse uma representação do órgão sexual. Então pense quantas coisas que a gente pode passar de informação apenas com os nossos lábios. E nem sempre os nossos lábios estão de acordo
com a energia que a gente quer passar. Então, por exemplo, com o passar dos anos a gente vai ficando com a boca mais fina. Às vezes a gente não quer dar essa sensação de austeridade, de egoísmo, né? Então, por que não preencher um pouquinho, deixar a boca um pouquinho mais carnuda? Às vezes você não quer ficar passando sensualidade o tempo todo. Então, também com o preenchimento labial é importante que saiba que a gente pode fazer muitos detalhes com o lábio. A gente não precisa somente pôr volume para dar sensualidade. E é o que muita gente tem medo, né? Às vezes eu falo para algum paciente sobre preenchimento labial, a pessoa fala, não, pelo amor de Deus, porque eu não quero ficar igual sei lá quem. Não tem nada a ver, tá? Se você quiser volume, a gente pode pôr volume, porque e aí a gente vai ter que usar provavelmente mais de uma seringa de ácido hialurônico. Geralmente a gente usa até 2 a 3 seringas para realmente mudar o volume de um lábio. Agora, se a pessoa ficou com a boca um pouquinho mais murcha e quiser só voltar ao que era antes, a gente pode preencher só para melhorar o contorno, dar um leve volume, é uma opção. Se a pessoa às vezes tem a boca muito estreita, se você reparar, às vezes não é que a boca é tão estreita assim, é porque realmente a boca murchou, então fica aquela boquinha no meio e fininho nos cantos. A gente pode também preencher para que a boca fique com essa sensação de ser mais larga. Tudo isso a gente pode fazer com o preenchimento labial. E tem mais uma coisa, com o passar dos anos, as pessoas, né, como eu disse, tudo vai derretendo, né? E o lábio também. Muita gente começa a ficar com aquela boquinha triste, virada para baixo. E uma boquinha triste dá a impressão que você tá meio triste mesmo, meio cansado, né? E a gente consegue sim, com o preenchimento, reverter esse lábio. Então a gente pode levantar esses cantinhos também. Agora vamos falar do nosso queixinho querido, que esconde nossa papada. É muito mais que isso, viu? O queixo mostra a nossa vontade. E olha só que interessante, pensa assim num exagero, né? Numa pessoa prognata que tem o queixinho bem pra frente. Repare que as pessoas que têm, quanto mais avançado é o queixo, mais as pessoas andam com a cabeça inclinada para cima. Isso é por conta do peso da cabeça mesmo, né? Então a gente tem essa característica, dá a impressão que a pessoa está encarando o mundo, sabe? Então um queixo mais pronunciado mostra vontade. Ao mesmo tempo, pessoas que têm o queixinho mais para dentro, dá a impressão, não dá quando a pessoa tá com o queixinho para dentro, que a pessoa tá até com a mão assim, né? Como se fosse tampando o lábio, assim. É uma sensação mais retraída. Geralmente pessoas que têm mais sensibilidade e não são tão expansivas têm esse queixinho para dentro. Agora, a gente pode muito bem mudar essa sensação. E lógico, né? O queixo, a posição do queixo está relacionado com a nossa mordida. Então, se você tiver a mordida errada, é muito importante que trate ou com ortodontista ou com cirurgião bucomaxilo, porque também tem a questão da função mastigatória, né? Nem tudo é estética, mas a gente tem essa percepção visual quando vê alguém. Então, se a pessoa tem o queixo mais para frente, dá a impressão que a pessoa encara o mundo com mais facilidade, ela tem mais força de vontade. E se a pessoa tem o queixinho mais para dentro, dá a impressão que a pessoa é mais sensível e mais introspectiva. Eu espero que esse mundo de informações que eu passei faça sentido para vocês. Vocês devem ter percebido que qualquer procedimento que a gente faz que altere a nossa aparência pode ser uma mudança muito profunda na nossa energia. Então é importante que a gente tenha o máximo de autoconhecimento para entender o que a gente quer mostrar para as pessoas e para nós mesmas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem para mim, porque realmente esse assunto é muito complexo e eu espero que vocês tenham ficado apaixonadas por esse tema, assim como eu fiquei. Muito obrigada e até o próximo vídeo.